Rayane, vamos dar continuidade ao nosso podcast Vamos com sim. o tema alagamento, causas e consequências. Algo que temos visto bastante nesse período das chuvas. O que será que nossos alunos têm para falar, para contribuir, né, nesse assunto? Que é algo que a gente tem visto tanto e tem tocado tanto nossos corações, né? Vamos lá, vamos começar com Rafael. Os alagamentos são causados por lixo jogados nos rios, lixo jogados nos esgotos. E também várias pessoas acham que o governo que tem culpa disso, só que na verdade são a humanidade que jogam lixo nos locais. E é isso. Muito bem, Rafael. A questão do lixo jogado nos esgotos, né? Lixo jogado na rua, nos bueiros, que entopem os bueiros. Então, o que é que isso causa, né? Na partir da hora que a gente joga esse lixo, que aí não tem a consciência e o que é que acontece com o planeta? Pois é importante a gente salientar o seguinte, que a população também precisa fazer a parte dela. Né? Não adianta estar todo mundo reclamando dos alagamentos, exigindo, pedindo, né, providências apenas das autoridades, porque, obviamente, todos nós temos uma parcela de culpa, todos nós precisamos ter uma mudança de hábito, né, uma mudança de rotina para fazer com que isso funcione de uma maneira diferente. Conscientizar, né, primeiro, para a gente ter mudança de atitude. E aí a gente poder ver nos próximos anos algo diferente acontecer. Agora vamos passar para a Rian, que também tem uma contribuição para a turma. Quem nunca ouviu a expressão pontos de alagamento? Nada mais é do que o acúmulo momentâneo de água por deficiência no sistema de drenagem. Ele falou sobre o sistema de drenagem, tia Nayane, dos alagamentos. Pois é, e está muito ligado a essa questão de que Matheus falou, né? A água, ela realmente não vai ter para onde ir. Com essas galerias, com esses bueiros entupidos, né, com essa quantidade toda de lixo, a água não tem para onde correr, minha gente. E aí o que é que acontece? Obrigatoriamente, o nível da água vai subindo, prejudicando muitas pessoas, né, que perdem os móveis, perdem vários objetos da casa, né? Eu vi vários vídeos, nós vimos, né, vídeos de muitas pessoas que perderam, muitas pessoas sem lugar para morar, exatamente por causa dessa situação de jogar o lixo onde não deve. Pois é, e associa também a questão realmente das marés, né? Já Sim. Começa o desespero, por exemplo, tal hora é o momento que a maré está enchendo, né? Então já gera certo transtorno, porque a chuva, né? Junto com a maré. Exatamente. Vou passar agora para Isaac. E por causa dessa chuva, as pessoas ficam sem moradia, porque alaga as casas dentro e também os mercados e também todos os locais. E também as pessoas podem pegar doença, como leptospirose e também a gripe. Isaac falou uma situação bem interessante, né? Que além de termos problemas, né, com as casas, com os objetos, carros e perdas materiais, tem também a questão das doenças que acontecem quando ocorre o alagamento. Gente, esse é o período que os hospitais, né, que a incidência dessa doença, que é no caso a leptospirose, né, causada justamente pela urina, né, do rato, está em maior quantidade nos hospitais, certo? Por isso que é tão importante a gente evitar ao máximo colocar o nosso pezinho ou ter contato com essa água, certo, gente? Porque é algo poluído, de fato. Inclusive, várias pessoas usam bota. Exatamente. Né, para não ter esse contato e não ter... Então, assim, a gente vê que são várias consequências, realmente. Perda de móveis, perda de objetos, doenças, tudo provocado pelo alagamento. O próprio sistema de saúde, ele já tem um planejamento em cima desse período, realmente, do ano, porque é o período de maior incidência da leptospirose. Vamos lá, Breninho. Sem os bueiros, a água não vai conseguir escorrer. Senão a água vai subir. Por causa da chuva, o lixo para todos os bueiros vai entupir, a água vai subir mesmo assim. Pois é, Breno volta justamente naquele tema, né, da questão realmente dos bueiros. A água não tem como passar. Para onde ir? Perfeito. E termina elevando o nível. Perfeito. Vamos lá, Matheus.
Muitas pessoas morreram por causa do desabamento, que é criado por causa do alagamento das chuvas caindo em cima da pedra. Aí acaba que as rochas acabam desabando e caindo em cima de muitas pessoas, de barcos, várias coisas assim. Pessoas que fazem turismo, por exemplo, nadando, acabam morrendo por causa desse desabamento. Matheus está falando do desabamento das barreiras, né? O que é que acontece com aquele solo? Com o passar dos dias, ele vai ficando o quê? Encharcado, né? E ali não tem uma estrutura, não foi pensado, não foi criado, não foi planejado por um engenheiro, de fato, para construir aquelas casas. Então, obviamente, eles não têm nem a base suficiente para permanecer naquele local, né? Com o solo encharcado, o que é que acontece? A tendência é que vire o quê? Lama, né? Ele vai cair, ele vai desabar, certo? E esse é um assunto extremamente sério. Exatamente, porque terminam pessoas sendo soterradas, né? A gente viu e, assim, ficamos com o coração comovido, né? Porque a gente se coloca no lugar ali daquelas famílias. Imagina, você tá ali e você aconteceu uma chuva, você ser soterrada, né? Que tristeza, não é verdade? Então, assim, você vê as consequências dos alagamentos. E mesmo continuando nesse ponto. E mesmo sendo áreas, né, regiões que muitas vezes são condenadas pela defesa civil, mas as pessoas elas não têm para onde ir. Exatamente. Né? Então não tem muito direito de escolha. Né? Elas acabam ficando lá, permanecendo realmente naqueles lugares porque elas por falta de não têm opção. opções. Exatamente. Vamos lá, Beatriz. Desmatamento e queimadas ocasionam inundações e alagamentos. Muitas pessoas também perdem móveis e objetos por causa disso. As doenças que podem surgir são a febre amarela, a hepatite, a malária e a leptospirose. Voltamos a falar nas doenças, né, ocasionadas pelos alagamentos. Pois é, né? Beatriz falou de doenças, né, que são transmitidas através da picada de mosquito. E a gente sabe que essa proliferação desses mosquitos acontece justamente na questão da água. Da água parada, quantidade de água. Maria Alice? Desmatamentos e queimadas também ocasionam enchentes e alagamentos por causa do assoreamento dos rios. É uma questão muito interessante essa da mata ciliar, né, tia Nayane? Porque ela está ali para proteger, né, para drenar a água. E naquele momento que ela é retirada, o solo ele não tem mais a proteção. E acontece o assoreamento dos rios, que consequentemente provoca os alagamentos. Então vejam, quando a gente tem esse solo com essa cobertura vegetal, né, ele tem um poder muito maior de absorção dessa água, diferentemente do que acontece, por exemplo, quando a gente tem apenas asfalto, né? A absorção da água no asfalto ela é muito menor, porque envolve aquele processo todo de evaporação da água, né? E aí a gente sabe que no período chuvoso essa umidade está maior, é algo que demora um pouco mais a acontecer, certo? Então um solo com uma cobertura vegetal, tá? Ele consegue ter realmente uma maior absorção, certo? E facilita essa questão da drenagem da água, não é isso, Fabi? Exatamente. Para finalizar, nós temos Carlos. Ultimamente nas ruas estão muito esburacadas, cheias d'água, sem condição de passar, carros boiando por causa da chuva, pessoas perdendo as suas casas porque moram em morro. Parabenizo eles pelas pesquisas, por procurarem, né, se inteirar do que acontece e estudar sobre o assunto para poder servir de luz para outras pessoas, para as famílias, para poderem dar dicas e a gente ter mudanças de atitude, né? Vocês que são o futuro, realmente. Lembrem-se que são vocês que são capazes dessa mudança, né? Vocês são a chave para essa mudança. Então, conscientizem, certo, gente? Levantem essa bola realmente, tá? Essa bandeira, para que as pessoas se espelhem nas ações e nas atitudes de vocês, tá? E é isso, né, tia Fabi? Amei esse tema, bem atual e bem interessante para a gente poder debater.